Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui nós vamos dar sequência à nossa série sobre concreto armado. Nesse vídeo aqui nós vamos começar, a falar sobre pilares. Nós vamos dar ali nossos 10 centavinhos iniciais sobre os pilares antes de a gente aprofundar sobre daqui a pouco, aprender como é que se calcula e tudo. Vamos lá, pessoal, o que são pilares? Bem, pilares, deixa eu abrir um textinho aqui pra gente. Pilares são elementos estruturais de 3 dimensões. Então até o momento está igual a todos os nossos elementos que nós usamos até o momento, que possui uma de suas dimensões muito maior que as outras duas, certo? Até agora está exatamente igual ao viga. Se vocês olharem aqui em cima, em que nós temos... Ixi, eu não estou na tela certa. Vamos na tela certa. Pilares. Pilares são elementos estruturais de 3 dimensões que possuem uma de suas dimensões muito maior do que a outra. Se vocês olharem aqui, ele possui a mesma característica, né? A mesma descrição técnica de uma viga. O que altera, então, entre vigas e pilares? O que muda neles? É o seguinte... em que vigas então são horizontais, certo? Enquanto que pilares são todos verticais. Então, pessoal, o que muda de uma viga para um pilar em relação à definição é só que uma delas são horizontais, enquanto que a outra, os pilares, são verticais. Essa é a única alteração entre elas em relação à definição base. Mas em relação à estrutura, nós já temos aqui algumas diferenças bem gritantes. Então vamos para lá, vamos ver essas diferenças. Pessoal, aqui está o exemplozinho que a gente está usando durante essas aulas para a gente descrever esses pilares, ou para descrever esses elementos, na verdade. E vamos ver então se a nossa definição bate. Nós temos aqui então duas dimensões, certo? Essa dimensão aqui e essa dimensão aqui, muito menores do que a nossa terceira dimensão. Qual que é a nossa terceira dimensão? É essa aqui da altura, certo? Então a nossa definição lá bate, correto? Então você tem duas dimensões, você tem um elemento de 3 dimensões com duas dimensões muito pequenas, muito menores do que a terceira dimensão. Então a nossa definição bate. E qual que é a função estrutural dos nossos pilares? Para que eles servem na nossa estrutura? Eles servem para o seguinte, pessoal. Eles coleta um pilar, né? Coleta as cargas das vigas e transfere para as fundações. Então, pessoal, você tem um elemento de transição também, igual às vigas. Só que o pilar tem uma diferença aqui que é muito marcante dos pilares, que é o seguinte, que você vê muito quando você está mexendo com edifícios muito grandes, que é o seguinte, pilares, quando você está mexendo com edifícios grandes, eles possuem resistências diferentes. Os pilares mais perto do térreo possuem maior resistência e os pilares lá perto da cobertura possuem menor resistência. Por que isso acontece, pessoal? Os pilares eles vão coletando a carga desde a cobertura até lá embaixo. Então os pilares que estão lá perto da cobertura, eles estão recebendo carga e vai de 1, 2, 3 lajes, 1, 2, 3 vigas. Então assim, eles estão recebendo carga de 2, 3 pavimentos de apartamentos. Então assim, eles estão recebendo relativamente pouca carga, enquanto os pilares lá de baixo, eles estão recebendo carga de 20 pavimentos, 30 pavimentos. Então os pilares da parte de baixo de um prédio, eles possuem resistência maior. Normalmente os pilares da parte de baixo de um prédio, ele possui um concreto de maior resistência do que os pilares da parte de cima do seu edifício. Então, essa é uma característica importante dos pilares. Eles captam essa carga e transferem para a fundação. Sim, mas essa carga que ele vai coletando para transferir para a fundação, essa carga ela é crescente. Ela começa lá da cobertura pequena e ela vai crescendo até você chegar lá no térreo. Então, as cargas dos pilares, ela tem esse diferencial, ela é crescente, enquanto que as cargas na viga e na laje são normalmente constantes. Então, você tem laje
e viga com carga constante, enquanto que você tem os seus pilares com carga crescente, de cima para baixo. Os pilares de baixo são mais carregados, eles recebem mais carga. E um exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte: no prédio onde eu trabalho, a projetista, ela projetou o prédio da seguinte maneira: lá são 46 pavimentos, então é um prédio de 130 metros quadrados, perdão, é um prédio de 130 metros de altura, é um prédio muito alto. Como é que é lá? Do andar 1 até o andar 7, você tem um concreto de 45 MPa, né? FCK 45. O concreto tem uma resistência um pouco maior. Do 7 ao 22, você tem uma resistência de 40 MPa, então os pilares de lá possuem uma resistência menor. E do 22 para cima, você tem um concreto de 35 de resistência. Então você tem que os pilares de baixo possuem um concreto de uma resistência um pouco maior do que os pilares lá de cima da cobertura, justamente para essa carga que é crescente. Então vamos voltar aqui para o nosso desenhozinho para a gente continuar conversando sobre ele, né? Então basicamente o que os pilares fazem é coletar essa carga das vigas, né? E transferir para a fundação, certo? Então essa daqui é basicamente a função dos pilares: coletar as cargas que estão vindo da viga, que por consequência estão vindo da laje, e transferir para as fundações. As fundações são esses blocos aqui em vermelho que nós vamos tratar na próxima aula, tá bom? Então esse é basicamente como é que funciona os pilares, qual é a ideia por volta do funcionamento de pilares. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comenta e até mais.